Escreva estas coisas, embora espere ir vê-la em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Deus abençoe a palavra dele para nós nessa manhã. A gente vem estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo, né, em sequência, há alguns meses já. E a gente passa pelo capítulo 1, que a gente vai voltar hoje e falar um pouco sobre a apresentação da carta. Capítulo 2, Paulo falando de instruções sobre oração, sobre a universalidade do amor de Deus e do alcance do Evangelho, né, que Deus quer que todos sejam salvos, que Cristo morreu por todos, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele se deu a si mesmo como resgate por todos, e a nossa responsabilidade é, por um lado, orar, né, para que Deus ilumine o entendimento dos incrédulos, né, para que o Espírito Santo desfaça, né, a obra do diabo, a cegueira que o diabo põe na mente dos incrédulos, para que, como diz lá 2 Coríntios, que a luz do Evangelho, né, resplandeça na mente, na vida das pessoas e elas sejam salvas. Então, por um lado, nosso papel é orar, por outro, pregar, né, testemunhar. Ninguém é salvo se não ouvir o Evangelho, né, a palavra de Deus. Nós precisamos orar e pregar. Aí, a partir do versículo 8, estou no capítulo 2, né, capítulo 2, versículo 8, Paulo fala, né, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então ele começa a falar do papel de homens e mulheres no culto público, né? Ele fala da oração dos homens, de como as mulheres devem se comportar de uma forma sóbria, né, modesta, sem tentar chamar a atenção para si mesmas e tendo um coração piedoso, né, um coração de quem ama a Deus. Também dá instruções sobre o comportamento no culto público para homens e mulheres. Aí, a partir do capítulo 3, ele fala de duas classes de pessoas na igreja, duas funções, né, que há na igreja. Primeiramente, dos bispos, né, que compõem a liderança da igreja, né, os bispos ou presbíteros, que são aqueles que são, entre aspas, os pastores, né, da igreja, aqueles que têm o dever, o privilégio de cuidar das ovelhas de Deus. Nós aqui, né, que fazemos parte do rebanho de Deus. Paulo deixa claro lá em Atos que o rebanho é de Deus, né, que os presbíteros, os líderes têm que ter isso em mente, né, que devem cuidar bem da sua família e devem cuidar da igreja como cuidam da sua família também, mas tendo em mente que, em primeiro lugar, o rebanho é de Deus. E aí dá instruções sobre o que as qualificações, né, as características que os bispos, os presbíteros devem ter e também o trabalho deles. Aí, a partir do versículo 8, ele fala de outra função que há na igreja, que são os diáconos. E a gente refletiu que a gente normalmente não ouve falar sobre isso no nosso meio, mas que é uma função bíblica, né, que algumas igrejas têm, que a nossa poderia ter. Se a liderança entender que é necessário, não é obrigatório ter, né, a gente viu bem isso, mas se a liderança entender e a igreja entender que é necessário, que vai ajudar a igreja, poderia ter também. E a gente viu as características, as qualificações dos diáconos. E aí faltou falar no capítulo 3 desses últimos 3 versículos, né, e aí começa a nossa mensagem de hoje. Paulo fala isso, né, no versículo 14. Escreva estas coisas, embora espere ir vê-la em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Isso nos faz lembrar do capítulo 1, e a gente pode voltar às páginas, né? Capítulo 1, versículo 3. Para a gente lembrar de como começa a carta. Paulo escreve assim, né? Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então,
Isso aqui a gente entende que é depois da libertação do cativeiro, né, de Paulo, da prisão de Paulo, quando ele estava lá em Roma, e ele foi libertado. Ele ainda teve mais cerca de 5 anos para pregar, para visitar, para escrever, para desenvolver o seu ministério. E aí, nessa ocasião, ele partiu para Macedônia, mas ele viu a necessidade de Timóteo ficar em Éfeso. Então, eles estavam em duas localidades diferentes, né? E ele dá essa atribuição, né? Fala o que Timóteo devia fazer, né? Combater os falsos mestres. A gente vai falar sobre isso rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas então o que eu quero destacar aqui, Paulo estava em um lugar, Timóteo estava em outro, estava na igreja de Éfeso, né? E aí Paulo fala isso, que a gente leu no versículo 14. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Paulo gostaria, né, de visitar Timóteo em breve, mas talvez ele demorasse, talvez nem fosse possível, né, fazer essa visita que ele gostaria. Mas sendo rápida ou não a visita de Paulo, acontecendo ou não, ele queria que Timóteo soubesse isso. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, Paulo, por isso que essa carta, junto com 2 Timóteo e Tito, são chamadas de cartas pastorais, dá orientação para os pastores, para os líderes e para o comportamento da igreja local. É muito importante que a gente estude essas cartas para saber exatamente isso, como as pessoas, como nós, devemos nos comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como que deve ser a liderança? A igreja precisa de líderes, há outras funções na igreja. A partir do capítulo 5, ele fala do trato de Timóteo, né, com as mulheres idosas, com as mulheres jovens, com os homens jovens. E, como a gente já viu, falou do papel do homem no culto público, da mulher no culto público. Então, se a gente quiser saber como a igreja deve funcionar no seu dia a dia, 1 Timóteo dá muitas instruções para isso. E foi com basicamente com dois motivos, né, as duas intenções principais que Paulo escreveu essa carta, e essa é uma delas, a de orientar o culto público, o dia a dia do funcionamento da igreja, de uma igreja local. E ele chama a igreja de casa de Deus. Como a gente sabe bem, né, Deus não habita nesse prédio aqui, né, especificamente, ele habita em nós, ele habita em mim, ele habita em vocês, em cada um de nós que cremos em Cristo como Salvador. Mas um detalhe a mais, né, para a gente pensar: Deus não habita apenas em mim, em vocês individualmente, ele habita no nosso meio, né? Ele está aqui quando a gente está reunido no nome dele, como ele mesmo diz. Então, de uma forma especial, ele se manifesta quando o povo dele está reunido para louvá-lo, para adorá-lo, para ouvir dele, para aprender dele. Ele habita, essa é a casa de Deus, a reunião do povo dele, do povo de Deus. Deus está presente no nosso meio, Deus habita no nosso meio quando nós estamos reunidos como igreja. É nesse sentido que nós somos aqui a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo contrastando também com os deuses mortos, né, com aqueles que não são deuses, com os ídolos, com os falsos deuses. E aqui duas funções importantíssimas da igreja, que a gente não pode, não deve esquecer. O que é a igreja de Deus? O que ela deve ser? Ela é coluna e fundamento da verdade. Por que nós estamos aqui, eu individualmente, cada um de nós, mas nós como igreja, né? Qual a nossa função, qual a nossa tarefa, o que Deus espera de nós como igreja local? Que nós sejamos coluna e fundamento da verdade. Coluna é aquilo que sustenta, né? É aquilo que sustenta a verdade. O que significa isso? Nós, como igreja, como crentes, nós recebemos o ensino da palavra de Deus, do próprio Cristo, que está registrado para nós nos evangelhos, e também dos apóstolos, do que foram aqueles que ouviram as palavras diretamente de Cristo e transmitiram para nós. Então, tarefa número 1 nossa, da igreja: preservar os ensinos, como eles nos foram transmitidos. Teve um pastor herege, que disse há pouco tempo que a Bíblia deve ser atualizada. Vocês lembram disso? Vocês concordam com isso? Não, né?
A Bíblia é eterna, né? Como diz o Billy Graham, né? Se não me engano, falou isso, né? A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, né? No dia de amanhã. Ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. A palavra de Deus, Deus não erra. Deus não pode falar nada errado. Então, ela não precisa ser atualizada, ela é eterna. Então, não é a gente que deve adaptar a Bíblia, o nosso ensino. Hoje está na moda a ideologia de gênero. Hoje em dia, cada um vive do jeito que quiser. Não existe mais só a família tradicional, né? Um pai, uma mãe e os filhos. Se forem 2 homens, 2 mulheres, tudo bem, né? O importante é ser feliz, certo? Não, é errado. A Bíblia é eterna, é a sociedade, as pessoas que devem se adaptar ao ensino da Bíblia, e não o contrário. Certo? Então nós devemos preservar a palavra de Deus como ela nos foi dita e transmitida, e nesse sentido nós devemos sustentar e também proclamar a verdade. E nós devemos ser a igreja fundamento da verdade, aquilo que preserva, que sustenta, que proclama. Como é que as pessoas do mundo, né, vão saber a verdade se a gente não falar, né? Se nós não falarmos, se nós não proclamarmos para as pessoas que estão à nossa volta? Então, é para isso que serve a igreja, né? Para ser coluna e fundamento da verdade. E terminando aqui, versículo 16, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Paulo para refletir sobre o mistério da piedade. Mistério, nós já refletimos aqui sobre isso, né, que é aquilo que estava oculto no passado, mas que Deus revelou agora aos profetas, aos apóstolos, e eles nos transmitiram. Mistério da piedade, em outras palavras, o Evangelho, né, a carreira de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. E se nós olharmos para esse versículo aqui, que talvez fosse um cântico, né, um credo, né, uma declaração de fé da igreja primitiva, em cada cláusula aqui, né, em cada frase, a gente vê uma etapa da carreira do Senhor Jesus, né, aqui no mundo, né, de salvação, da sua glorificação. Em primeiro, Deus foi manifestado em corpo, ou foi manifestado em carne, né? O Senhor Jesus veio, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se manifestou e habitou entre nós, né? Se tornou um ser humano, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é o que essa cláusula se refere, né? O Senhor Jesus, o próprio Deus, foi manifestado em corpo. Nós vimos, né? Eu gosto muito do começo da primeira carta de João, que fala que nós podemos tocar, né? Nós podemos ver e tocar no próprio Deus. Ele fala lá em 1 João 1:1, deixa eu citar direito aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Esse é o Senhor Jesus, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui na terra quando o Senhor Jesus estava em carne aqui, tiveram a oportunidade de vê-lo com os próprios olhos, tocar nele, conversar com ele. Viram, tocaram, conversaram com o próprio Deus, que se manifestou em carne, o Senhor Jesus. E ele foi também justificado no Espírito. E essa é uma frase também que sempre me intrigou, né? Como assim Jesus foi justificado no Espírito? O que isso quer dizer? Porque quando a gente lê justificado, a gente lembra de justificação, né? Que se refere a nós, que somos pecadores e precisamos ser justificados, né? Mas Cristo não, nesse sentido não. Ele nunca pecou, então precisava ser justificado. Justificado aí tem o sentido de vindicado. Betânia já ouviu essa palavra, né, como professor de português. E vindicado tem o sentido de quê? O sentido de que foi demonstrado que as alegações, as frases, aquilo que ele proclamou durante a sua vida aqui na terra eram verdade. Foi demonstrado que aquilo que ele era verdade. E ele foi justificado ou vindicado no Espírito. Que significa o quê? Que a ressurreição dele, pelo poder do Espírito, provou que ele era de fato
o Filho de Deus. Isso é ser justificado ou vindicado, né, no Espírito. O Senhor Jesus, por exemplo, disse, eu e o Pai somos um. Ou seja, em outras palavras, eu sou Deus. Né? Como que a gente ia saber se isso era verdade ou não? A ressurreição de Cristo prova, mostra, demonstra, né, que ele era de fato o Filho de Deus, ele era de fato quem ele disse que era. O próprio Deus, o verbo vivo, né, a palavra da vida. E é nesse sentido que ele foi justificado ou vindicado no Espírito. Ele foi também visto pelos anjos, a gente pode pensar quando ele voltou, né, para o céu, depois da sua crucificação, da sua ascensão, da sua ressurreição e ascensão, ele voltou para o céu e ele foi visto pelos anjos. Também a gente, em outros momentos, né, antes de nascer, ele também foi visto pelos anjos, mas a gente pode fazer essas referências. Uma palavra muito importante aqui que eu achei, assim, não tinha parado para pensar nisso. Aqui nós estamos falando da carreira de Cristo, como eu falei, né, desde quando ele era o Deus eterno e se manifestou em carne, né, entre nós, se tornou um ser humano. E aí ele efetuou a obra da redenção, ele morreu na cruz por cada um de nós, foi visto pelos anjos, mas ele não estava contente só com isso. Ele foi pregado entre as nações. Ou seja, a carreira dele, a glorificação dele não estaria completa sem que o evangelho fosse pregado, sem que as pessoas ouvissem o evangelho e se convertessem, sem que as pessoas pusessem a sua fé no Senhor Jesus e fossem salvas. E é por isso que aqui, nesse credo, nesse hino de louvor ao Senhor Jesus, por tudo aquilo que ele é e aquilo que ele fez, está incluído essas duas frases aqui, pregado entre as nações, pregado às pessoas, foi crido no mundo. E finalmente ele foi recebido na glória, como diz Filipenses 2, 10 a 11, ou 9, né? Por isso Deus exaltou a mais alta posição, falando do Senhor Jesus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós estamos nesse processo, né? Falta essa última etapa, né? Quando o Senhor Jesus vai ser plenamente glorificado, né? Quando o mal for finalmente derrotado, né? A Bíblia fala que quando ele entregar o reino a Deus, né? A gente acredita que isso ainda vai ser no fim dos tempos, né? Aí o processo de glorificação dele será completo. Eu queria falar brevemente sobre uma coisa que me incomodou no encontro missionário. Não sei se quem estava lá ouviu essa frase, que a gente prega o evangelho para a glória de Deus e não para a salvação dos homens, que a salvação dos homens seria um subproduto, assim, não seria tão importante quanto a glória de Deus. Eu ouvi isso no encontro missionário, não sei se vocês lembram disso, e isso me incomodou bastante. Vocês concordam com essa frase ou não? A gente prega para a glória de Deus ou para a salvação dos homens? Para as duas coisas. Esse que é o ponto. É claro que quando o evangelho é pregado, Cristo vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado. Mas a salvação dos homens não é um subproduto, né? Não é uma coisa sem importância ou de menor importância, né, para Deus. Senão não teria incluído essas duas frases aqui. A glorificação de Cristo não estaria completa sem que o evangelho fosse pregado entre as nações e crido no mundo. Quando nosso irmão seu Walter e dona Elizabeth saíram da Escócia lá em 1970, né, e alguma coisa, na década de 70, queriam glorificar a Deus, certo? Mas também queriam que as pessoas fossem salvas, né? Acho que dificilmente eles viriam para cá, deixariam o primeiro mundo, né, o Reino Unido, e viriam para cá sem expectativa de que as pessoas fossem salvas, né? Claro, queriam glorificar a Deus, mas queriam também que as pessoas fossem salvas, e uma coisa não exclui a outra, né? Pelo contrário, Deus é mais glorificado, né, entre nós quando o evangelho de Cristo é aceito, né, é pregado, é recebido e as pessoas são salvas. Então, está no coração de Deus, né, a vontade, o desejo, como nós lemos aqui em 1 Timóteo 2 mesmo, que todos sejam salvos, né? Nem todos serão, infelizmente, mas por rejeitarem
de livre vontade, né, a oferta do Evangelho. Mas Deus quer e providenciou os meios para que todos fossem salvos, e a glorificação completa de Cristo inclui a salvação, a nossa salvação, né, a salvação das pessoas. E graças a Deus por isso, né? Deus é um Deus soberano, é um Deus exaltado, mas também é um Deus amoroso, é um Deus que se preocupa com as pessoas, né, que se preocupa conosco, e deu a sua vida para mostrar essa verdade, né, para demonstrar essa verdade. E é por isso que Paulo para nesse momento para glorificar a Deus, glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora vamos passar para o capítulo 4, 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz que 1 Timóteo tem dois temas principais. O primeiro é esse, né, que a gente já comentou aqui, de orientar a igreja, como que a igreja deveria funcionar. E o segundo é esse, que a gente vai ler aqui a partir do versículo 1, em 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Como nós vimos no começo do capítulo 1, que eu falei que ia falar com mais detalhes, quando a gente lê em 1 Timóteo 1 e 3, a gente vê o seguinte, né, lendo de novo: partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo começa a carta a Timóteo relembrando que um dos motivos principais pelos quais ele havia deixado Timóteo lá em Éfeso era para isso, para combater os falsos mestres e as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as heresias. E eu queria que a gente fosse lá para Atos 20, a gente já citou esses versículos em outra ocasião, mas é importante que a gente leia de novo para ficar fresco na nossa memória. Em Atos 20 e 29, isso. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cansei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Essas palavras foi o apóstolo Paulo que falou, né? Vocês lembram para quem que ele falou essas palavras? O seu Walter não lembra, não vale. Falou para os presbíteros de Éfeso, né? A igreja onde Timóteo estava aqui agora. Ele falou isso mais ou menos 5 anos antes de quando Paulo estava escrevendo essa carta. E Paulo, infelizmente, por orientação de Deus, do Espírito Santo, como ele diz aqui, né, já estava prevendo que, infelizmente, chegaria o dia entre aqueles mesmos pessoas que estavam ouvindo ele ali naquele momento, iam se levantar falsos mestres, pessoas que iam torcer a verdade de Deus, que iam pregar falsas doutrinas. E ele já tinha avisado aos presbíteros, né, a liderança da igreja de Éfeso, que era para eles tomarem cuidados. Ele chama os falsos mestres de lobos ferozes, né? Aqueles que vão devorar as ovelhas, né? Que vão ceifar as ovelhas, a vida das ovelhas, que vão se aproveitar das ovelhas. E é isso que os falsos mestres fazem, né? Com os crentes, né? Que são atacados por eles. E Paulo, então, prevê isso, e infelizmente agora isso estava se tornando verdade, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Então, essa frase, o Espírito diz claramente, poderia estar se referindo a uma orientação que ele tivesse tido diretamente de Deus, né, de Cristo, como a gente leu aqui em Atos 20. Pode ser também
que ele tivesse fazendo uma menção aos ensinos do Senhor Jesus. Por exemplo, a gente lê lá em Mateus 24, Frederico, se quiser colocar aí, Mateus 24 e 10, quando o Senhor Jesus está falando do fim dos tempos, né, e o que vai acontecer lá. Mateus 24 e 10 diz o seguinte: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, uma das características, né, do fim dos tempos, surgimento de falsos profetas, né, ou falsos mestres, pessoas que vão ensinar mentira. Agora, uma coisa importante que a gente precisa saber também, quando a Bíblia fala de últimos tempos ou últimos dias, ela está falando de que período específico? Falando lá do arrebatamento, lá da tribulação. Sim ou não? Também, né? A gente vai ver. Sim e não. Sim, mas não só isso, né? Vamos ler lá em Atos 2 e 16 para deixar isso bem claro. A gente tem o dia de Pentecostes, né? Aqui em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os crentes, né? Sobre os cristãos, sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que já eram convertidos ali naquela ocasião em Jerusalém. E aí eles começam a falar em várias línguas, aqui claramente são línguas humanas, né? Um que era lá da França estava ouvindo em francês, um que era lá da Alemanha estava ouvindo em alemão, e assim por diante, né? Parafraseando aqui o que aconteceu. E aí todo mundo fica falando, mas como assim, né? Está falando uma coisa e tem gente lá de 20 nações aqui, e cada um ouve na sua própria língua, o que está acontecendo? Aí Pedro começa a falar para explicar o que está acontecendo, e ele diz isso, Atos 2,16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e assim por diante, né? Ele cita a profecia de Joel. Mas por que ele está citando a profecia de Joel? Para explicar o que estava acontecendo naquele momento. O derramamento do Espírito Santo estava acontecendo naquele dia, lá em Atos 2. E o que a profecia diz? Nos últimos dias, diz Deus. Ou seja, em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, já estava acontecendo os últimos dias. Já fazia parte, né, dos últimos dias. Então, quando começam os últimos dias? Na ascensão do Senhor Jesus, quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Já começaram os últimos dias ou os últimos tempos lá. Tem coisa referente ao arrebatamento que faz parte dos últimos dias? Sim. Tem coisa da tribulação que faz parte dos últimos dias? Sim, também, mas nós já estamos vivendo nos últimos dias, né, nos últimos tempos. É importante a gente lembrar disso. E tanto isso é verdade que o próprio texto aqui de 1 Timóteo corrobora isso, né, concorda com essa verdade, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos ou os últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais ensinamentos, e ele começa a falar dos ensinamentos que estavam presentes na igreja, né? Que já era, então, os últimos dias. Se eram os últimos dias lá, quando Paulo escreveu 1 Timóteo, quanto mais agora, né? Os dias que nós estamos vivendo. Então, os últimos dias já estão presentes, nós estamos vivendo neles. E o que o Espírito diz que ia acontecer nos últimos dias? Alguns abandonarão a fé ou apostatarão da fé. Quem é bom de grego ou de português aí, o que é apostasia? Apostatar. Isso. Abandonar. Tanto que a Bíblia, a NVI, traduz exatamente assim, né? Apostatar como abandonar. Pode ser usado de um soldado que abandona o exército, um desertor, né? O desertar do exército é abandonar, é apostatar. Você estava seguindo num caminho e de repente você desiste, fala, não quero mais. E Paulo está dizendo que isso poderia acontecer entre os crentes.
falando de crentes, poderia se referir a um enfraquecimento da fé. Gente que era salvo, mas que desistiu de caminhar com Cristo, que a sua fé, entre aspas, né, morreu, que esfriou e tudo. Ou gente que estava no meio da igreja e não era crente e se afastou e nem chegou a se converter. A gente pode pensar nessas duas, pelo menos, né, nessas duas categorias de pessoas. E Paulo fala que isso, infelizmente, ia acontecer. E essa apostasia pode acontecer de fato ou não? É uma coisa que é um aviso, mas que não acontece, na verdade. Pode acontecer, né? Senão Paulo não faria esse aviso tão claramente, e a Bíblia fala várias vezes dessa possibilidade do abandono da fé. A carta aos Gálatas, por exemplo, foi escrita exatamente por isso, né? Gálatas, a gente lembra, foi a primeira carta, né, provavelmente, que Paulo escreveu. Eles ouviram o evangelho, se converteram, mas aí chegaram os mestres judaizantes e eles começaram a ensinar que a fé em Cristo não era suficiente, né, para a salvação. Tudo bem, você creu em Cristo e tal, mas agora você precisa guardar a lei, né? Se for homem, você precisa ser circuncidado, você não pode comer carne de porco. Você tem que guardar as festas judaicas e assim por diante. É como se a obra de Cristo fosse incompleta, né? Ela é necessária, mas não suficiente para a salvação. E aí Paulo escreve essa carta para falar, não, isso é mentira, para combater essa heresia. Não é assim. A gente é salvo pela fé em Cristo. E ele fala no momento que era como se ele tivesse sofrendo as dores de parto novamente pelos Gálatas, né, como espiritualmente, né, como se ele tivesse dando a luz novamente, né, espiritualmente aos crentes da Galácia. Então, ele tinha esse medo de que eles abandonassem a fé, né, e ele escreve a carta aos Gálatas justamente para evitar que isso acontecesse. Então, a gente tem que ter cuidado na nossa vida. Às vezes a gente ouve tanta coisa, a gente está no meio mundano, que é secularizado, que não tem respeito pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus, que combate a fé. E muitas vezes a nossa fé pode ser esfriada, né, enfraquecida, e a gente abandonar aquele primeiro amor, estar aqui, mas só de corpo presente, não com a alma, não com a mente, não com aquele amor a Deus e às coisas de Deus. Ou finalmente pode falar, não quero mais, está tão fraco espiritualmente que não quer mais caminhar com a igreja, né? E nós temos que ser vigilantes para que isso não aconteça conosco, né? E se o diabo pode agir na nossa vida assim, quanto mais na vida daqueles que não são crentes, né? Para que eles não deem ouvido à fé, né? E se desviem da fé. E falando em diabo, né? Justamente é o próximo ponto, né? Qual a origem dos falsos ensinos? De onde esses falsos ensinos vêm, essas falsas doutrinas? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, como é que tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada? Como é que o diabo promove o seu falso ensino, né, a sua falsa doutrina? Como é que ele engana? Não vem uma voz, assim, pelo menos não uma voz audível, né, no seu ouvido, falando uma coisa para você fazer tal coisa. Vem o pensamento, né? Pensamento vem, pensamento de tentação e tudo mais. Mas, em geral, o diabo usa pessoas, né, falsos mestres, para te levar para longe de Deus, para que você se desvie de Deus. Ele usa pessoas, mas essa falsa doutrina, essas mentiras, vêm de quem? Do próprio diabo, né? Dos demônios, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. João 8,44, a gente pode abrir lá, palavras do Senhor Jesus. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou, em outra tradução, quando mente, ele fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Então, é natural para o diabo, né, mentir. Ele mente como quem troca de roupa, né? Vamos dizer assim, é natural, é a coisa mais normal para ele mentir. E os espíritos deles, que são os servos dele,
enganam outras pessoas, que por sua vez, os falsos mestres, né, que enganam aqueles que vão ouvir, que vão aprender, né, aprender coisas erradas, que vão ser desviados da verdadeira fé por ele. Assim como Deus, o Senhor Jesus é a origem da verdade, o diabo é a origem da mentira, é a fonte da mentira, né, a mentira vem dele. O erro vem dele, a falsa doutrina vem dele. Oi? Ele não é surdo, né? Ele não lê a nossa mente, né? Não lê os pensamentos, se você não falar, né? Mas, sim, eu já ouvi o Warren falando sobre isso, né? Ele não lê os nossos pensamentos, mas já tem muita experiência, né? Ele já está na Terra há uns 10 mil anos e tal, então ele mais ou menos sabe o que a gente está pensando pela situação que a gente está e tal. Quando você está numa determinada situação e vem uma tentação que tem a ver com aquilo que você está passando, ele sabe onde você está, né? Não, talvez não ele, né, em pessoa, mas um servo dele, né, um agente dele, né, um demônio, alguma coisa assim, né? E esses falsos mestres, como é que eles chegam nesse ponto de terem a sua mente cauterizada, né? Porque versículo 2 fala, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Então, são aqueles que, hipócrita, uma pessoa que está aqui, mas se fosse o meu caso aqui, eu estaria falando um monte de mentira sem a minha consciência me acusar, né? Não estou nem aí querendo parecer uma coisa, mas sendo outra, né? Esse é o hipócrita. Como é que uma pessoa chega nesse ponto? A gente pode voltar lá para Romanos capítulo 1, também é um texto bem importante sobre isso, sobre a revelação de Deus que o ser humano tem e a responsabilidade em o que fazer com essa revelação, né? Em aceitar ou rejeitar. Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, de quem Paulo está falando aqui? Na verdade, em princípio, está falando de toda a humanidade, né? Deus se revela a toda a humanidade. Tanto faz se a pessoa já foi na igreja ou não, pode ser alguém lá na Austrália, os aborígenes lá, né? Pode ser um índio na floresta amazônica e tudo mais. Ele tem alguma noção de Deus, né? O sol não apareceu do nada, né? A gente fala da órbita dos planetas, eu gosto do ajuste fino, né? Se a Terra tivesse um pouquinho mais perto do Sol, a gente morreria queimado, né? Se a Terra tivesse um pouquinho mais distante do Sol, nós morreríamos congelados. Isso aconteceu por acaso? Não, né? E o universo tem muitíssimos exemplos disso, né? Do ajuste fino, né? De que tudo existe exatamente para que possa haver vida na Terra e assim por diante. E se é difícil acontecer isso pensado, né? Se alguém pensasse nisso e falar, vou fazer assim, já exige um poder imenso, uma sabedoria imensa, quanto mais por acaso, né? Por acaso é que não aconteceria mesmo. Então, se existe o sol, se existe água, eu preciso de água, existe água, eu preciso de oxigênio, existe oxigênio, por aí vai. É porque existe um Criador poderoso, sábio, amoroso, que providenciou todas essas coisas. Então, todo mundo tem alguma noção, pelo menos, da existência de Deus, que existe um Criador. Agora, eu sei que existe um Criador, e como existe um Criador, eu devo prestar contas, né, da minha vida a Ele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, né, em outras palavras. Mas esse pensamento talvez seja desconfortável, né? É melhor que não exista Deus, porque aí eu posso viver do meu jeito, né? Se eu matar, se eu roubar, se eu for imoral, tanto faz. Quem vai falar que eu estou errado, né, se Deus não existe? Agora, se Deus existe, eu não posso viver do meu jeito, né?
o negócio lá do meu corpo, minhas regras, né? Mas foi Deus que criou o seu corpo, né? Então não são as suas regras. E isso é um pensamento que muita gente acha desconfortável, né? Fala, não, mas eu não queria, preferia que não existisse um Criador. Mas existe, né? Você preferindo ou não, existe e você deve contas a Ele. Mas muita gente vai por esse caminho. Não, eu sei que Deus existe, mas eu quero negar a Deus, eu rejeito a Deus. E quem rejeita a Deus, aí incorre nisso aqui que Paulo falou. O seu entendimento é obscurecido. A pessoa passa a ficar insensível à verdade de Deus. Rejeita tanto que ela não ouve mais a voz de Deus. E passa a se tornar literalmente inimigo de Deus, né? Versículo 22, dizendo, se sabe, tornaram-se loucos. E qual que é a reação de Deus quando alguém resolve viver dessa forma? É claro que Deus sempre fala a consciência da pessoa, né? Deus chama ao arrependimento. Mas, por outro lado, uma das maneiras de Deus tratar esse tipo de reação, né, esse tipo de comportamento, de atitude, é o que está aqui em Romanos 1 e 28. Primeiro ele fala da depravação moral envolvendo a área sexual. E depois no versículo 28, Romanos 1 e 28, ele fala, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E aí ele dá uma lista de pecados, né, a partir do versículo 29. Então, o que acontece com essa pessoa? Não, eu sei que Deus existe, mas eu quero viver do meu jeito. Estou nem aí para Deus, eu vou viver do meu jeito. Não quero saber o que Deus pensa, eu vou viver do jeito que eu quero. Aí Deus fala, beleza, pode ir lá então, vive do jeito que você quer. Ele os entregou, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Em outras palavras, Deus permite que essa pessoa se afunde no pecado. Ela vai, literalmente, ladeira abaixo, praticando coisas cada vez mais feias, se afundando no pecado, porque ela mesma teve a revelação de Deus e conscientemente falou, não, eu não quero, eu quero viver do meu jeito. Aí Deus fala, então vive do seu jeito, só que você vai ter que arcar com as consequências da sua vida. E é por isso que o próprio Cristo fala que um abismo chama outro abismo, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar nas drogas lá, tem gente que defende a maconha, por exemplo, falando que a maconha não é tão ofensiva assim, né? Aí a pessoa começa na maconha e vai para a cocaína e vai acabar na cracolândia, né? Ela não tem controle, ela com certeza não queria acabar lá, mas começou com uma coisa que ela achou que era inofensiva, né? Mesma coisa na área moral, né? Falar, vou ver só uma coisa uma pornografiazinha aqui e tal, e chega num ponto que a pessoa não tem mais controle, e assim por diante. É isso que acontece quando a pessoa resolve conscientemente rejeitar a verdade de Deus, e ela chega nesse ponto de ter a sua consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? Não sente mais, né? Alguém que tem uma pele cauterizada, você pode bater lá que ela não vai sentir dor. Então, um dia eu roubei R$1, fala, R$1, né? Não vai fazer falta, né? Aí no outro dia você rouba 10, rouba 100, rouba 1.000, e no fim você rouba 1 milhão se tiver oportunidade e acha que está tudo certo, né? Você não sente mais peso na consciência. Isso é ter a consciência cauterizada. E essas pessoas que têm a consciência cauterizada são as pessoas que o diabo usa para serem os falsos mestres, né? Ou os falsos ensinos. A gente pode pensar, né, em alguns mestres que começaram pregando a palavra de Deus e hoje pregam basicamente dinheiro, né? Me dá 1.000 que Deus vai te dar 2.000. Me dá, né? Não dá para Deus, não. Me dá 1.000 que Deus vai te dar 2.000. Aí é bom, né? Você me dá uma coisa e aí também o compromisso não é eu que vou te dar, é Deus que vai te dar. Esse é o plano perfeito, né? O negócio perfeito. Para mim só bônus e o ônus fica com outra pessoa. Aí se Deus não tiver, se me der 1.000 e Deus não te der 2.000, a culpa é de Deus, ou então a culpa é sua, que você não teve fé e tal, né? E gente que tem conhecimento de Deus, né? Que tem conhecimento da palavra de Deus, que às vezes começou bem, mas o dinheiro foi seduzindo, né? O conforto foi seduzindo a pessoa e ela caiu nesse buraco, né? Nessa miséria espiritual. E hoje ela engana as pessoas, ela sabe que isso não é verdade, sabe que você vai dar 1.000, vai dar 10.000 e não vai acontecer nada, e se acontecer também é porque a pessoa trabalhou. Deus não, em nenhum momento fala isso, né? Igual, me dá 1.000 que eu vou te dar 2.000, onde tem isso na Bíblia, né? Claro que a pessoa deve ser generosa com a obra de Deus, mas por outros motivos isso é outra história, né?
mas a gente está falando de falsos mestres, de falsos ensinadores que mentem e a consciência deles não os acusa, né? E eles estão fazendo o trabalho literalmente do diabo. E para terminar, para a gente almoçar, né? Vocês já devem estar com fome. Paulo termina esse trecho falando de exemplos de falsos ensinos, né? O que esses falsos mestres estavam ensinando. Versículo 3. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 2 exemplos dos falsos ensinos que eles estavam dando ali, né, na igreja de Éfeso. Estavam proibindo 2 coisas. Primeiro, proibindo o casamento, né, ou até o sexo dentro do casamento, sexo entre pessoas casadas, e também o consumo de certos alimentos. E onde a Bíblia ensina isso, que uma pessoa não pode se casar? Em lugar nenhum, né? Até o Senhor Jesus fala daquelas pessoas que são os eunucos por causa do reino, ou então Paulo lá fala em 1 Coríntios 7 que ele mesmo preferiu não casar, né, e dá o conselho para as pessoas que quisessem dedicar a vida a Cristo de uma forma especial não se casarem, mas em nenhum momento ali ele está proibindo, né, o casamento, ele está falando da escolha dele, né, e o normal, o natural é que as pessoas se casem. E os alimentos também, a mesma coisa, Deus criou todos os alimentos, a gente vai ver isso aqui, pois tudo que Deus criou é bom, eles estão desconsiderando essa verdade. Quem criou o casamento? Foi Deus, acho que foi, né? Vamos ler. Gênesis 2 e 24. Ainda antes da queda, né? Gênesis 2 e 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles tornarão uma só carne. Então Deus criou o casamento. E além do casamento ele criou o quê? O sexo, né? Dentro do casamento. Ou seja, o sexo dentro do casamento é uma bênção, né? É um bônus, né, para o casal, e tanto 1 Coríntios 7 também fala, né, que homem e mulher não devem se afastar por muito tempo, tem o propósito da oração, mas depois eles devem se unir novamente, né, para que eles não caiam em tentação e tudo mais. E isso é uma dádiva de Deus para a intimidade do casal, para que eles cresçam em intimidade e tudo mais, e que claro que o casamento não é só baseado nisso, mas isso é uma parte que Deus incluiu, né, no casamento e que é uma bênção de Deus, se for usada corretamente. Então, não é para ser rejeitado nem o casamento e nem o sexo dentro do casamento. Foi o próprio Deus que criou. E os alimentos? Quem que criou? Quem que criou a carne de porco? Quem criou o churrasco? O churrasco foi a gente, mas quem criou a matéria-prima do churrasco foi Deus. Foi. Gênesis 1 e 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia criado, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Isso é o resumo da aprovação de Deus sobre a criação, né? Que inclui os animais, que foram dados para os homens, né? Tanto como vegetais como animais, para a alimentação do ser humano. E também fechando isso, caso fique alguma dúvida, né, sobre os alimentos, Marcos 7, 19. Começando de 18, né, Marcos 7, 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. É claro que a gente sabe, né, na lei de Levítico, a gente vai encontrar alguns alimentos que não deveriam ser comidos. Eu já ouvi alguém falando que, inclusive, uma das justificativas para, naquela época, o pessoal não poder comer carne de porco é que eles não tinham o jeito certo de preparar, né, que nós temos hoje. Então, faria mal, né, para a saúde deles comer carne de porco. Hoje em dia, a gente tem processos que deixam a carne de porco purificada, né? Assim, não faz tanto mal. Essa gordura, outra coisa, e depois o John, quem tem da área de saúde, vai falar. Não sou especialista nisso, mas não é pecado, né? Pode até, em algum grau, fazer mal para a saúde, mas não é pecado. Você não está descumprindo
uma ordem de Deus, se você comer carne de porco ou qualquer outro tipo de alimento, porque foi Deus que criou, e sabendo utilizar da forma certa, é bênção de Deus. Então, essas pessoas, assim como Colossenses, a gente pode terminar lendo essas palavras aqui, Colossenses capítulo 2, que a gente estudou, né, recentemente. Paulo estava combatendo essas heresias, né, de pessoas também que estavam misturando gnosticismo com judaísmo, né? 2:23, Colossenses 2:23, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você falava, tudo bem, eu não vou comer carne de porco, mas eu vou me tornar mais santo, eu vou estar mais próximo de Deus. Se isso acontecesse de fato, então valeria a pena, né? Falar, tudo bem, eu vou fazer um sacrifício aqui porque eu vou ficar mais perto de Deus, mas isso não é verdade, né? Isso não evita que eu tenha pensamentos pecaminosos, que eu tenha uma vida pecaminosa só porque eu abri mão de um determinado tipo de alimento. E falando dos ascetas, né, os monges lá que vão lá para o meio do deserto e tal, e para um lugar isolado, porque eu vou me tornar mais santo. Mas o diabo está lá também, né? Ou aquela pessoa vai estar lá também, a carne dela vai estar lá também, né? Ou seja, ela vai ter pensamentos impuros, né? O pecado vai estar à volta dela, mesmo que ela se sinta o mais isolada possível. Essas regras têm aparência, né, de sabedoria, mas não têm poder para refrear os impulsos da carne. O que tem poder para refrear os impulsos da carne é a minha comunhão com Deus, né? A minha busca de comunhão diária com Cristo. É isso que vai me levar mais para perto dele. E finalizando aqui, fazendo um pequeno resumo, né, de tudo que a gente viu. Então, a gente começou lá em 1 Timóteo 3, falando de como a igreja deve se comportar, né, e que nós, como parte da igreja de Deus, o meu dever, o seu dever, o nosso dever, como parte da igreja, é ser coluna e fundamento da verdade, preservar a verdade, defender a verdade contra os ataques, contra, né, aquilo que a gente ensina, e transmitir a verdade, pregar para quem a gente tiver acesso. E, em segundo lugar, o que nós acabamos de ver agora, se nós conhecemos de fato a verdade, né, pela palavra de Deus, nós não seremos enganados pelos falsos mestres, né? O antídoto, né, a maneira de não ser enganado pelos falsos mestres é eu me firmar na palavra de Deus, né, assim como ela foi transmitida, preservada, seus ensinos aqui para nós na Bíblia. E se eu conhecer a palavra de Deus, quando vier ensinos como esses, né, que nós lemos aqui, proibição do casamento, ou do sexo dentro do casamento, ou de determinados alimentos, né, falando, isso é balela, né, isso é conversa furada, a Bíblia não proíbe isso, Deus não proíbe isso. E pelo contrário, eu vou ter um coração grato, porque eu até estava falando lá em Uberaba, né, quando falei sobre isso. A gente come, né, e a gente sente prazer quando a gente come, né, determinados alimentos. Quem que criou isso? O fato do paladar, né, de eu sentir uma sensação agradável quando eu como, né? Como eu tomo sorvete e tudo mais. Foi Deus, né? Se Ele quisesse, o alimento é para a nossa subsistência e tal, mas o gosto, o prazer em comer é um bônus, né? Que Deus não precisava dar para nós, se Ele não quisesse. Come aí, igual a gente é alimentado por sonda, você vai ficar saudável, mas você não vai sentir nada. Isso é uma bênção de Deus, que às vezes a gente é uma bênção de Deus para nós. E a gente deve ser grato a Deus por isso.
Em outras palavras, usar aquilo que Deus deu para nós, para nossa bênção, para nossa alegria, por bondade dele. Isso é uma outra prova da demonstração de bondade dele, de amor dele por cada um de nós. Porque ele está preocupado com o nosso bem-estar e com a nossa alegria, né? E a gente deve glorificar a Deus por isso. Amém? Vamos orar, então, agradecendo. Seu Walter, quer orar para nós, por favor? Seu Walter. Bendito Pai, nós queremos te agradecer porque somos conhecedores da verdade contida nas Sagradas Escrituras e que essa verdade foi pregada a nós gentios, pessoas que não pertenciam à nação de Israel. Louvado seja porque as boas novas chegaram até nós e nós temos crido nessas boas novas e tem transformado as nossas vidas. Mas pedimos, Senhor, que mantenhamos a verdade pura e sincera, que não venhamos a cair nas tentações e nas mentiras que vêm do diabo, mas que sejamos edificados, guiados, dirigidos pela Tua Palavra, que a Tua Palavra seja o nosso norte e que, Senhor, não venhamos a extraviarmos dos Teus caminhos. Te agradecemos pelas ajudas e os recursos que o Senhor tem nos deixado, a Tua Palavra, e não somente a Tua Palavra, mas o Espírito Santo que habita cada um de nós, esse grande conselheiro, e pedimos que sejamos sensíveis à sua voz, mantendo-nos firmes e mantendo-nos fiéis a Ti. Que a Tua Palavra venha, Senhor, a edificar, a consolidar a Tua Igreja, e que o Senhor tenha prazer em observar as nossas vidas e o comportamento e a nossa conduta. Pedimos a Tua bênção ao voltarmos para os nossos lares e que possamos manter-nos, Senhor, na Tua Palavra. É a nossa oração que fazemos e fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.